Fala aí, sargentos e demais pessoas, não é? Bem-vindos para mais essa aula. Hoje uma aula bem curtinha, bem direta, porque na verdade a proposição do tema daquilo que vocês irão produzir como redação para essa semana. Evidentemente que hoje eu vou fazer a dinâmica da aula diferente, né? Não vou apresentar nenhum argumento possível aqui no vídeo, justamente porque eu quero que a gente possa construir a argumentação juntos lá na aula no Meet. É claro que se você está ouvindo essa aula gravada, não é? Bom, você vai ouvir as duas aulas gravadas, se esse for o seu caso, você vai acompanhar a construção da argumentação junto com os que estão presentes ao vivo, né? Mas eu vou deixar a construção da argumentação para o Meet, ok? A ideia é que a gente possa trabalhar um pouco mais o aspecto de criatividade argumentativa, né? Então, eu vou direto para aquilo que é a proposição do tema, que está aí no modelo que a prova da ESA nos apresenta, um parágrafo curto, seguido da orientação da banca. Então vamos lá. Há uma concepção ingênua, porém sensata, sobre a produtividade. Quanto mais ela cresce, assim pensa o seu raciocínio humano, mais alívio traz à vida em comum. A maior produtividade permite mais bens com menos trabalho. Não é maravilhoso? Em nossa época, no entanto, parece que o aumento de produtividade, além de criar uma quantidade exagerada de bens, resultou numa avalanche de desemprego e de miséria, tanto no sentido de capital como no aspecto emocional. Hoje, não é raro encontrar pessoas que se sintam muito culpadas por se perceberem tendo a sensação de que estão perdendo tempo. Com base no texto acima, produzo um texto dissertativo argumentativo de no mínimo 20 linhas e no máximo 30, no qual você discuta o tema apresentado, lembrando-se de considerar suas causas e seus efeitos. Então, algumas coisas que já chamam a atenção da gente, né, nessa proposição temática. Primeiro, a banca está dizendo para nós que nós precisamos trabalhar a relação de causa e efeito. Pedro Paulo, isso quer dizer que obrigatoriamente a minha redação tem que ser uma redação de causa e efeito? Não. Você pode fazer a redação por enumeração, por pró e contra, etc. Mas em algum momento da redação, você precisará apresentar a causa, né, do aumento de produtividade e quais efeitos positivos ou negativos esse aumento ocasionou. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a interpretação mesma do parágrafo, a interpretação mesma do tema, não é? O parágrafo está falando especificamente sobre o aumento da produtividade. E ele fala para nós que existe uma correlação entre o aumento de produtividade e a possibilidade, não é, de reduzirmos as jornadas de trabalho, de reduzirmos o processo de produção de bens, né? Só que o que a gente vê é justamente o contrário. Geralmente, quanto mais produtivo se é, mais trabalho se tem, né? Pensa, por exemplo, hoje, né, no mundo que nós vivemos, de alta produtividade, o quanto nós somos cobrados para o tempo todo estarmos fazendo alguma coisa, né? E isso ficou muito evidente agora nesse período de isolamento social. Vejam o quanto as pessoas fizeram questão, não é, logo no começo da pandemia, de irem para as redes sociais para manifestar e mostrar para as outras o quanto elas conseguiam ser produtivas, ou seja, o quanto elas conseguiam fazer mesmo não estando em seus ambientes de trabalho, tais como escritório e fábricas, não é? Então, pessoas que postavam lá que estavam aprendendo um novo idioma, que estavam fazendo uma outra faculdade, que estavam fazendo yoga, meditação, treinando, etc. Parece que é quase que um elogio hoje em dia você dizer que alguém é produtivo. Levando em consideração que a produtividade é um valor relativo, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tem vivido, né? Existe um filósofo coreano, Shin Bin-young, se eu não me engano, que ele tem tratado, né, nos trabalhos dele sobre o mito da produtividade, que é essa ideia de uma sociedade do cansaço na qual nós vivemos hoje. Basicamente, a ideia é a seguinte: nós estamos quase que o tempo todo, quase que em demasia, né, o tempo todo, sendo exigidos de produtividade. Isso em todos os sentidos, né? Pensa, para aqueles que têm Instagram, por exemplo, há uma necessidade, né? A rede te pede isso, que você alimente o teu feed. Para aqueles que têm Facebook, há uma necessidade de alimentar o feed. Né? Para aqueles que trabalham, enfim, você é avaliado pela quantidade de produtos que você entrega, não é? Como se o fazer muito ocupasse o lugar da qualidade daquilo que se faz.
Então, o que a banca está pedindo para que você analise é o impacto dessa noção de produtividade que a gente tem na vida, tanto física, porque o texto fala para a gente sobre a relação com produtos, né, a produzir mais produtos com menos empenho, quanto também no sentido emocional, né? Pensa, por exemplo, quantas vezes nós nos sentimos incomodados porque estamos longe demais, por exemplo, da internet, e aí nós não sabemos o que está sendo dito, o que está acontecendo. Pensa, por exemplo, o quanto nenhum de nós hoje consegue acompanhar o fluxo de notícias que vive no mundo, né? As notícias elas estão correndo desenfreadamente, justamente e fazendo com que a gente sinta que se você ficar desligado da internet por mais de 3 horas, você quando voltar não sabe mais em que mundo você está vivendo porque tudo mudou. Então, quando a gente fala do mito da produtividade, o que nós estamos tentando tratar, o que nós estamos tentando abordar, é um pouco desse aspecto, né, que é um aspecto central na nossa vida hoje, que é essa noção muito equivocada de que nós somos aquilo que fazemos, nós somos aquilo que produzimos. E isso tem provocado uma sensação muito, muito curiosa na população, que de um lado tem se matado cada vez mais para se adequar ao padrão de produtividade, né? Então pessoas que não têm tempo nem para si, para sua saúde psicológica e familiar, que se matam para encaixar na própria agenda, por exemplo, um curso ou academia, porque afinal de contas o padrão de vida perfeita hoje exige um empenho cognitivo contínuo e uma saúde física contínua. Ou, por outro lado, pessoas que não têm tempo de cuidar da sua vida psicológica, da sua vida familiar e que ainda assim abraçam mais e mais coisas no trabalho, né? Então, e é muito interessante porque também uma forma de você ofender alguém hoje em dia é você dizer que essa pessoa não é produtiva, né? Que ela não tem muita utilidade. Virou meio que uma ofensa a ideia do não estar fazendo nada, né? Hoje as pessoas não sabem fazer nada. Né? As pessoas param para fazer nada, as pessoas vão usar a internet, as pessoas vão zapear pelas redes sociais. Né? A experiência do nada, do ócio como lugar de criatividade, do ócio como lugar de pensamento, do ócio como condição para a produção de coisas novas, não existe mais, né? Nós estamos mergulhados o tempo todo nessa lógica de fazer, fazer, fazer. Vocês que prestam concurso devem experimentar isso em relação a algumas propagandas que nós vemos em determinados cursos que esquecem que o concurseiro é humano. Então, já vi, por exemplo, uma grande empresa de concursos, né, um cursinho online que prepara os candidatos para concurso, no final de semana, num sábado à tarde, postando. Tá pensando em sair para balada no sábado à noite? Enquanto você sai para balada, o teu concorrente está resolvendo questões. Baixe agora questões de raciocínio lógico e passe a noite de sábado resolvendo exercícios. E aquilo me chocou muito, sabe? Porque assim, faz com que a gente pense, bom, que tipo de vida é essa, né? Entenda, eu não estou aqui dizendo que não é importante dedicar-se, é super importante dedicar-se. Mas se você não cuida do todo, né, se você só estuda, a sua possibilidade de ir mal na prova, inclusive, aumenta. Porque se sua saúde mental não estiver equilibrada, adequada, se sua saúde emocional não estiver no lugar, todo o resto não estará também, né? Eu posso partilhar um pouco desse mito da produtividade em relação à minha vida pessoal, né, enquanto doutorando. É muito curioso, porque a gente que está no doutorado se exige de nós o tempo todo, né? A pessoa comenta um livro, uma aula, tipo, na sexta-feira, e ela espera que na quarta-feira o livro tenha sido inteiramente lido, né? E aí as pessoas ficam chocadas. Como assim você não leu um livro em uma semana? E a minha resposta costumeiramente é, bom, diferente de você, eu tenho outras prioridades. É claro que o doutorado é uma coisa importante para mim, mas eu não vou abrir mão da minha vida por causa de um texto, por causa de um livro. Ele precisa se adequar na minha vida e não ao contrário. Então eu quero que você, né, utilizando esse texto, né, sobre produtividade, pense um pouco. Quais são as causas do aumento dessa produtividade? Iremos discutir isso na nossa aula ao vivo. Bem como você já pode ir pensando quais são os efeitos. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque é interessante que você faça uma lista de causas e de efeitos possíveis que você gostaria de tratar, a fim de que quando nós chegarmos à aula ao vivo, nós possamos otimizar o nosso tempo e sermos produtivos ali também, né? Para não ficar um tempo, vou pensar o que eu vou falar. Não! Você já chega com a aula preparada, então você vai chegar lá pensando. Bom, primeiro, o que é produtividade? Eu não dei definição aqui, eu quero que você pense numa. Depois, quais são as causas que geraram aumento de produtividade no século XX e no século XXI? Depois, quais são as consequências ou os efeitos que essa produtividade exacerbada tem gerado?
Vejo você daqui a pouco na nossa aula. Bom pensamento, bom trabalho. Nos vemos em breve.